Desafios para educar a criança no século XXI. Você é mãe? Você é professora? Com certeza você deve ter dúvidas, mas se não tiver, o que é pior, agora é a hora de você ter. A live de hoje eu vou falar exatamente isso, esse papel de educar que é tão desafiador. Vamos lá? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Maria Belintani. Eu espero que vocês aproveitem muito a live de hoje e que não se incomodem com o miadinho da minha gata que tá aqui do lado. Falou? Então, vamos lá, gente. Muitas mulheres sonham em ter filhos. Muitas. E ao sonhar, as crianças vêm, né? A gente sonha, o sonho se concretiza, a criança tá aí. Então, o que acontece nesse sentido? A criança vem, a gente ama de paixão e começam as dúvidas, os anseios, porque até então a gente achava que só amar seria o suficiente. Mas infelizmente, só amar o nosso filho não basta. Inclusive tem um livro muito bom com esse título. Amar só o amor não é suficiente, porque a demanda que uma criança exige de nós no nosso cotidiano é muito grande. Por que é muito grande? Porque, primeiro, ela já nasce numa década, ela já nasce numa geração onde muitas mudanças já aconteceram. Ah, mas que tipo de mudanças? Todas. A relação com o mundo, ela vai se mudando cada vez mais rápido. Por exemplo, mudam-se as maneiras da gente lidar com o dinheiro, muda-se a maneira de nós nos relacionarmos com as pessoas. Você mora em casa, em apartamento, você sai de uma casa para ir para um apartamento porque se sente mais segura, você não deixa seu filho brincar na rua porque é perigoso. Você vistoria quando ele tá no playground porque descobre que não é mais assim tão seguro o playground do prédio onde você vive. Você opta por morar em condomínio, enfim. A gente tem uma série de mudanças que vão acontecendo ao longo da nossa vida, né? Me dá um segundo, porque eu vou pedir ajuda para o meu marido para tirar a gata daqui, porque senão eu não consigo me concentrar o suficiente. Tá dando para escutar a gatinha? Mia, ela é uma danada, mas daqui a pouco ele vem buscar, já tô ligando para ele. Sim, eu tô na minha casa, tô no escritório, eu tô pegando... olha a mudança. Tô pegando o meu telefone quando na sua vida você imaginou que você iria ligar para sua própria casa, dentro da sua casa. Será que você nunca trocou mensagem de texto com o seu marido, com a sua mãe, com o seu próprio filho dentro da casa? Bem, por favor, vem pegar a Sophie. Obrigada, um beijo. A gente precisa pedir ajuda. Só isso já é uma mudança. Isso já é mais do que uma mudança. É uma maneira que nós ensinamos as crianças a se comunicar com as pessoas, inclusive conosco mesmos. O meu marido não gosta de mandar mensagem, ele prefere ligar. Mas hoje em dia a maioria das pessoas prefere mandar mensagem do que ligar. É mais rápido, mais objetivo, fica registrado. Então, quando as crianças nascem, elas chegam na nossa vida, mas a concepção do que é maternidade, ela tá mudando. Não é só cuidar. Cuidar a gente cuida a vida inteira, mas é
entender como que essa criança vai se relacionar no meio em que ela está. E o problema na educação dos filhos que eu observo também é o seguinte: a cobrança externa em relação às nossas ações. Eu vi recentemente uma pesquisa onde aponta que 46% das mães brasileiras, em contrapartida, se não me engano, da Europa, dos Estados Unidos, 32%, se sentem muito cobradas em relação a ser mães. E a coisa começa assim: se você casa, já vai ter filho. Se você tem filho, mas nossa, não é muito cedo. Se você tá grávida, já escolheu o enxoval, o nome? Então, uma série de antecipações e de preocupações que cá entre nós são muito superficiais. A gente é jogada em cima da gente. Se a criança chora é porque você não pega do berço. Se você deixa no berço, a criança está chorando, você é uma desalmada. Ou então porque você não deu uma madeira. Ou então, enfim, são várias os palpites em relação à maneira como você deve educar. E cá entre nós a gente tem palpiteiros de plantão em relação às coisas que acontecem conosco. São poucas as mulheres que têm ajuda efetiva. E eu vou te explicar por que ajuda efetiva. Eu tenho uma amiga muito querida que quando estava grávida, a gente viajou, foi para um congresso, né? E ela teve um convite para voltar para o congresso no outro ano, etc e tal. E ela falou: não, eu venho sim. Eu virei para ela e falei assim: olha, o bebê já nasceu. Quando tiver o próximo congresso, o bebê vai estar com 6 meses. Você não vai conseguir viajar com o bebê de 6 meses, principalmente se você estiver amamentando. Estaria entre 4 e 6 meses, amamentando, esse tipo de coisa. Não é fácil. Não, imagina, o que é isso? E aí, ela teve o bebê e tal, não sei o que, nós conversamos, né? E ela falou assim, é por isso que eu estou contando essa história para vocês. Ela falou para mim: Maria, você acredita que você foi a única pessoa que me alertou a respeito da maternidade? Quando eu reclamei com a minha irmã, que já teve 2 filhos e que eu ajudei a olhar os meus sobrinhos, ela falou assim para mim: ué, você não quis ser mãe? Agora aguenta. Então, primeiro, as pessoas cobram porque você não é mãe. Segundo, depois que você é mãe e faz qualquer comentário em relação à dificuldade que é a maternidade, as pessoas falam: te vira, quem pariu Mateus que embale. Bom, eu acho isso de uma falta de empatia, de um desrespeito de mulher para mulher, que na minha opinião é inconcebível. Então, para mim, já começa o desafio de criar uma criança por conta dessa comunidade que parece que ao invés de ajudar você a ir para frente na sua maternidade, não, te puxa para trás. Então, esse ponto é significativo. Ninguém te explica: olha, coloca o bebê assim, assado, você tá precisando de ajuda? Eu posso ficar com ele 1 hora para você tirar um cochilo, ou meia hora para você
tomar um banho sossegada, sem ficar preocupada com... Porque às vezes a gente não precisa de muita coisa, a gente só precisa de um tempinho para dar aquele respiro, se reequilibrar e voltar a ser mãe, né? E voltar àquela atenção, àquela adaptação. Então, o primeiro desafio que eu entendo em relação à maternidade é a falta de amparo que uma mulher tem quando tem o filho. Vem desde o hospital, né? Haja vista que existem inúmeros casos de denúncia por maus tratos, né? Na hora da mulher ter o bebê, né? Tipo, tá doendo, você queria o quê? Né? Aquele descaso, assédio, né? Um assédio moral, mais do que assédio moral, é uma desumanidade que eu gostaria de estar apontando aqui, né? Então, essas coisas, elas são extremamente emperradoras, se é que existe uma palavra como essa, para que a gente possa crescer enquanto mulher. Muito obrigada, Maria Tereza, discussão muito importante, né? Então eu acho que quando a gente cresce, tem a oportunidade, o apoio de outras mulheres, da mãe, da avó, e não é só na questão do chazinho, né? A solidariedade, falei errado de novo, a compaixão de acolher uma mulher num momento extremamente sensível. Não pudera, que muitas não aguentam e entram em depressão, né? Não tô aqui para avaliar as causas da depressão, mas a solidão, né? O afastamento do parceiro, da família, dos amigos e essa cobrança e esse bebê que parece ser tão frágil, mas que sabe gritar, chorar alto a noite toda, uma boa parte da noite, é uma coisa de louco, louco mesmo, é uma coisa de louco. E fui eu, né? Eu li um livro de uma amiga que mora na Áustria, maravilhoso, porque ela vai descrevendo, ela casou aqui no Brasil, foi morar na Áustria porque o marido dela é austríaco, e ela foi contando como foi todo o processo de parto dela, desde a gestação, né, que ela ficou sabendo, o controle, não é controle dela não, o controle do sistema de saúde. Depois, ela tinha horário marcado para fazer ginástica, sei lá, alongamento. Então, ela teve todo um acompanhamento para receber esse bebê. Hoje em dia, a gente vê esses partos humanizados, né? Mas eles estão muito fora da realidade da maioria das mulheres, né? São caros e são necessários, né? Então, veja, a mulher não tem medo de sentir dor. A mulher tem medo de ficar sozinha e que ninguém se importe com ela enquanto ela tá tendo seu filho, tá parindo em dor. Porque ao invés de acolher, de acalmar, antes e depois, as pessoas só acusam. Né? Então, eu tô me delongando, né? Tô demorando nesse ponto, porque eu acho muito importante que a gente, enquanto mulher, se sensibilize em relação a essa realidade. As nossas filhas, os nossos filhos, as nossas noras, irmãs, primas, não precisam passar por isso se a gente for melhorando essa troca, esse apoio necessário. A minha amiga, né, essa da Áustria, vocês vão falar, mas é na Áustria. E daí?
Eu vou contar para vocês, se vocês não conhecem, vale a pena conhecer todo o material do Marco Legal para a Primeira Infância. A mulher tem direito a tudo isso por lei agora aqui no Brasil. O Marco Legal é uma lei que dá amparo para o bebê antes e depois da gestação, incluindo a mulher e o marido, né? E no sistema público de saúde. Então a gente não está longe assim. Nós já temos uma legislação excelente de 2016 para dar todo esse amparo para uma gestante e para um bebê que vai vir ao mundo, né? Bom, então, se informe. O Marco Legal da Primeira Infância foi uma discussão de mais de 10 anos. Um documento que ficou tramitando no Congresso um tempo assustador. Mas agora o nosso país sai à frente por ter uma legislação tão completa, tanto no sentido de compreensão do que é infância, de ter embasamento científico, né? Teve uma equipe que foi para Harvard para discutir isso, que teve esse apoio, e depois os encaminhamentos de deputado, senador, essas coisas mesmo que tem que ter aqui para poder criar comissão, julgar, né? Aquela coisa, um trâmite legal que não faz parte agora do nosso processo. Seria bem interessante, né, num outro momento. Então, gente, você que está aí me ouvindo, se você trabalha com criança, se você é professora, né, porque o professor vai percebendo dentro da sua classe as necessidades das crianças, né? Por que eu acho que muitas vezes a parceria escola-comunidade, né, escola-família, nem sempre dá certo? Porque são perspectivas diferentes. A família, ela continua pensando a criança como há muito tempo atrás. Eu venho falando isso sistematicamente, né? Eu estou preparando um material para um curso que eu vou dar em julho, né? Julho começa amanhã, a respeito de criança não namora, onde eu vou abordando essas coisas. Esse curso é gratuito, tá? Gratuito. Porque, eu fiz uma postagem, né? Só para contextualizar para vocês, eu fiz uma postagem me posicionando em relação criança não namora. Mas teve uma repercussão que eu não esperava. As pessoas me procuraram, muitas mães me procuraram, professores me procuraram, porque professor de educação infantil, que colocou assim, mas na minha classe eu tenho um problema porque as crianças do Jardim 2, 5 anos, 4, 5 anos, querem namorar. Eu falei, epa, vamos falar sobre o assunto. Então aí me organizei, eu estou escrevendo material, vou dar o curso, vai ser gratuito, porque a gente tem que levar essas informações para diante. E mais, eu vou falar para vocês algo que às vezes eu falo. Quando eu me formei em pedagogia, eu fiz um juramento para defender a criança e a infância. Não mudou a minha opinião. Eu continuo defendendo. Então, esse primeiro processo de conscientização é fundamental. E sabe por quê? Porque eu tenho conversado com as mães e as mães têm se colocado da seguinte maneira: mas eu não sabia dessas coisas, eu não sabia que isso era importante, eu não sabia que a criança, quando brinca, mostra aquilo que ela está entendendo do mundo. E vou falar outra coisa, não sabia e nem tinha obrigação de saber. Se não existe
né? Eu vejo muitas mães participando de grupos que ajudam na relação entre a mãe e filho, né? Uma linguagem descritiva, uma maneira de reconhecer os sentimentos da criança, de ser mais assertiva na maneira como fala, evitar as brigas, né? Embates que acontecem. Isso é fundamental. Mas existem outras coisas que a gente precisa entender. Como é que essa criança se relaciona com o mundo? Então, olha, o primeiro item da live de hoje diz respeito exatamente a essa maternidade que nós precisamos entender, que ela vai além do ter filho, do acolhimento e dos medos que nós temos, e expor. E se você tiver alguma pergunta, manda para mim que eu respondo, ou eu faço uma live especialmente para sua pergunta, para responder. Se você tiver aí com alguma dúvida, encaminha para mim, tá? Então, gente, o que acontece? A gente vive o problema como se fosse natural. Às vezes a gente nem sabe identificar o que é que está machucando a gente. É verdade. Não sabe identificar como essas pessoas que estão à nossa volta, elas podem ser cruéis com a gente, mesmo não sendo intencional, porque é uma cultura. Vamos, minha filha, você tem que aguentar. Não, a gente não tem que aguentar. A gente tem que aprender a lidar com a situação. Então, primeiro bloco, a questão da maternidade. O segundo bloco de hoje vem exatamente a respeito do que é que deveria, o que é um desafio para educar. Primeiro, antes de eu pontuar temas que fazem parte do cotidiano da gente, da vida, eu quero que você que está aí me assistindo me responda qual é o seu objetivo, mas aquele objetivo real. Quando você resolve ter um filho, porque a gente resolve ter um filho porque a gente quer ser mãe, mas isso daí é um egoísmo, entre aspas. Por quê? Porque a gente tá pensando na nossa realização. Depois o bebezinho nasce. E antes mesmo desse bebezinho nascer, o que eu preciso estar atenta para entender o funcionamento desse bebê? E depois que esse bebezinho cresce, começa a se relacionar com a gente, o que eu preciso ir estabelecendo? Porque afinal de contas, desde que o bebezinho nasce, a gente já tem que devagarinho estabelecer rotina, ritmo, hora do banho, hora da mamada, hora da papinha. Isso já é educar. Mas por que eu faço isso? É normal? É necessário? Tem que ser rígido? Então, quando o bebê nasce, a gente precisa saber o nosso real objetivo na hora de educar a criança e, aliado a isso, quais são as necessidades dela naquele momento e por que eu preciso perseguir essas necessidades. Por que eu não devo dar, por exemplo, doce para a criança, eu devo postergar, deixar isso muito lá para frente. Porque aí, o que eu trago para você? Minimamente 4 temas que fazem parte latente da educação das crianças. A dificuldade
que a gente tem para manter, para garantir uma alimentação saudável. O consumismo infantil, sim, consumismo infantil. E crianças que se satisfazem só quando estão comprando. E mais um ponto. Falei 4, certo? O uso das tecnologias. É perigoso? Não é perigoso? O que eu faço? O que eu não faço? Tem horário para dormir? Não tem horário para dormir? Como é que a gente lida com isso? O uso do dinheiro pela criança. Ah, mas a criança é muito pequena, com 3, 4 anos, vou falar de dinheiro para ela? Ué, mas você fica encantada quando a criança vira para você e fala, você fala assim, não, nós não vamos levar não, não tem dinheiro. Ela vira e fala, passa o cartão. Ela tá atenta a tudo isso. E conforme você vai conversando com ela, você vai atingindo ou não o seu grande objetivo para aquela faixa etária. E nós, eu falei esses 4 já, né? E junto com o consumo, esqueci de comentar, do consumismo infantil, a gente tem a adultização precoce, como um conceito de que a criança que parece adulta, se comporta como adulta, desde muito pequena, ela está adiantada em relação às outras. Isso não é verdade. As crianças que passam a se comportar como adultas desde muito pequena, por estímulo da família, na maneira de vestir, de se comportar, de evitar brincadeiras que sujam, de estar sempre arrumadinha. Quando se tornam adultas, elas sentem a falta desse momento áureo, que é o espaço natural para a criança aprender, que é o brincar. E a gente fica estimulando essa criança a ser aquilo que ela não é. Ai, mas como o adulto é cruel, né? Não, gente, o adulto não é cruel. Eu parto do ponto de vista que as pessoas são boas a princípio. Eu sou otimista nesse sentido, se é que vocês me entendem. Por que eu sou otimista? Tem gente, mas Maria, tem gente que é muito ruim, tem gente que é muito cruel. Tudo bem, mas a gente não nasce assim. Assim como os nossos filhos, né? Tudo bem, aí vocês vão falar, mas tem transtorno, tem gente que é esquizofrênico, etc e tal. Sim, mas o meio também contribui muito para as pessoas se transformarem. A princípio, por exemplo, as crianças, elas não são ruins, elas não confabulam para serem maus filhos, muito pelo contrário. Elas se tornam, entre aspas, problemática, respondonas, principalmente a partir dos 9, 10, 11 anos, porque faltou o trabalho desde o momento que ela nasceu nesse sentido. E esse trabalho, esse educar, é aquilo que acontece todos os dias, cansativamente, repetidamente, não é uma única vez, e com os nossos exemplos. Porque a criança, ela se espelha no adulto para se comportar. Então veja, eu vou retomar a live. Eu falei a respeito dos problemas da maternidade no sentido da falta de apoio. Eu falei
dos objetivos que você deve ter, ou melhor, quais são os seus objetivos quando você tem o seu filho. Reais objetivos de como educá-los, onde você quer chegar com a educação do seu filho. Aí eu trouxe 4 elementos, né? 4 fenômenos que acontecem, fenômenos porque está no nosso cotidiano, que são desafiadores e que não existiam na época em que nós éramos crianças. Esses fenômenos da internet, né? O uso da tecnologia, das crianças enquanto consumidoras, do uso do dinheiro pelas crianças, ele vem se desenvolvendo aproximadamente desde a década de 70, 80, devagarinho, e foi se intensificando ao longo de todos esses anos, cada vez mais. E quando existem, né, quando a gente observa que a criança está mais mudada do que nós mesmos adultos, é hora da gente se preocupar de como nós vamos interagir com ela. Uma das maneiras que a gente precisa interagir com ela é compreender quem ela é e como ela aprende, e qual que é o nosso papel nessa educação. Só falar adianta? Um exemplo muito corriqueiro. Eu trabalhei muitos anos, a minha vida inteira dentro da escola. Foram 25 anos dentro de escola pública, e depois mais 15 anos dando aula na faculdade, e agora acho que já tem mais uns 15 anos que eu trabalho com consultoria pedagógica em escola particular. Durante todo esse tempo, o que eu observo? Quando o conflito que existe na hora que o professor chama uma mãe ou um pai para falar do filho, do comportamento da criança, né? Que pode estar tá tendo algum respondendo, enfim, qualquer tipo de comportamento. A primeira coisa que acontece, na maioria das vezes, é a família chegar já preocupada com o pé na frente e outro atrás. Quero só ver o que essa professora vai falar. Só que o contexto escolar é muito diferente do contexto familiar. Dentro da escola, as crianças se relacionam, elas enfrentam conflitos, elas tentam se adaptar, elas usam recursos internos, as coisas que ela aprendeu, que ela viu, seja em casa, em filme, para resolver a situação. Quantas vezes a criança machuca o coleguinha porque estava imitando o movimento de um determinado personagem, e na hora que ela fez assim, deu soco mesmo e machucou, sangrou, né? Só que ela fala, mas eu não tinha, fica branca, mas eu não tinha intenção. Realmente, ela não tinha intenção. Mas ela tá, né, nesse processo de apropriação. Quando os pais chegam e a professora fala, olha, o seu filho tá falando muito palavrão, já conversamos com ele, já explicamos. E a família fala assim, não, isso não é possível. A gente fala para ele que não pode falar palavrão. Eu, professora, eu, diretora de escola que eu fui, eu acredito piamente. Mas a diferença é a seguinte, tem um ditado que as pessoas falam, e inclusive fala muito para filho, que é assim, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Eu acho esse ditado devastador, porque é isso que as crianças fazem, elas obedecem sem entender. Os pais realmente falam,
não é para gritar, não é para falar palavrão. E eles próprios falam isso dentro de casa. Como é que eu sei disso? Porque quando você conversa com a criança, você fala assim, escuta, mas na sua casa vocês também falam palavrão? Porque você quer, né, trazer essa informação, tipo assim, se você não fala na sua casa, aqui também não pode ser falado. Gente, sabe o que as crianças respondem? Sim, meu pai e minha mãe vivem falando, e aí solta tudo, né? Quase tudo, pelo menos, que acontece em casa. Aí eu pergunto, qual é o seu real objetivo na educação do seu filho? Isso é fundamental para a gente entender tudo o que nós vamos passar nessa educação dessa criança. No momento que nasce, até a hora que ela segue em frente e depois vem os netos. É fundamental. E a maneira como a gente vai mudando para educar os nossos filhos vai transformando numa onda de coisa boa, de coerência, de diálogo. Mas nós precisamos aprender a fazer isso, porque não foi assim que nós fomos criados. Responde aí para mim, você que está me ouvindo. Você se identificou com algum desses exemplos que eu citei até agora? Seja em relação à sua educação, educação do seu filho, de coisas que acontecem na escola. Manda aí um coraçãozinho para mim, para sinalizar. Fala para mim qual é a sua experiência. Manda a sua pergunta. Então, por isso que eu acho que a princípio nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum tio trata a criança de determinada maneira para ser ruim com ela. É porque a gente não aprendeu a ser diferente. E olha, eu já dei os exemplos do momento que a gente fica grávida, do momento que a gente tem o bebê, da canseira que nós temos. Então a gente trata o nosso filho da mesma maneira que fomos tratados, com um certo distanciamento. E olha, eu tô falando que a gente ama esse filho, mas ninguém fala que educar esse filho vai além do amor. Porque a gente não educa, a gente ama para nós. Só que quando a gente educa essa criança para o próprio bem do futuro dele. A gente transcende esse amor que nós sentimos pela criança. Porque nós não estamos pensando no momento imediato. Nós não estamos pensando em comprar aquele brinquedo, aquela roupa, ou qualquer coisa para ele ser feliz. A gente está construindo um alicerce para que essa felicidade seja constituída ao longo da vida dele. Aí sim, nós estamos demonstrando a nossa forma plena de amar uma criança. Não é pelos brinquedos que você dá para ela. Não é pelas roupinhas fofas. Não é pelos intermináveis sims. É muito pelo contrário. O amor, ele é exigente.
Porque eu não amo só para hoje, eu amo para o futuro. O amor representa eu ver lá na frente o que pode beneficiar esse meu filho que eu amo tanto. E é, né, evidentemente, desafiador. E não pode ser sozinho, senão a gente não aguenta o tranco. E às vezes nem com muita companhia, parceria do marido, um grupo de apoio, de vez em quando a gente pisa na bola, porque acontece coisas... Acontece. Às vezes você tá cansada demais, e nós somos seres humanos. Agora, imagine se a gente não tem consciência e não consegue se controlar nesse sentido. Não sabe discernir onde eu quero chegar com a educação do meu filho. Alguém aí sabe me responder? Essa nossa fala é uma fala introdutória daquilo que a gente, né, daquilo que eu estou preparando para você em julho. Ainda não está definida a data, tenho já uma previsão para a gente abordar. Serão provavelmente três encontros de 1 hora, para a gente poder conversar, né? E fazer essas trocas que são maravilhosas. Para cada pergunta eu me sentir desafiada para procurar respostas, coerência, sugestão. E se você quiser fazer a sua inscrição, não se esqueça, é gratuito. O curso é gratuito. Você pode fazer no link da bio e ficar atento, né, aos stories que eu vou estar. Não mando muito story não, gente, porque não dá tempo. Então, para você poder se organizar e fazer esse link. Vou ver se amanhã eu já encaminho alguns stories com algumas orientações nesse sentido. Faça a sua inscrição. Você vai clicar lá no link, está escrito curso Criança Não Namora. E nesse curso Criança Não Namora, vou abordar algumas coisas como essas que eu falei e trabalhar mais esse sentido da interpretação da criança, né? O que mais? E não vou falar assim, os estágios, não vou fazer nada disso. Eu vou falar da maneira como eu estou falando aqui, tá? De uma maneira onde nós possamos atender a qualquer pessoa. Por quê? Se você não sabe, eu vou te falar. Um dos meus objetivos para poder falar, ter um canal e falar com você é transformar, literalmente, conhecimento científico numa linguagem acessível para qualquer pessoa. Quando eu venho com vocês falando todo esse contexto que eu estou apresentando, você pode ter certeza que antes eu pesquisei, eu estudei para ter coerência, para saber se tem pesquisa, se justifica, organizei todo um começo, meio e fim. Evidentemente, tudo isso tem desdobramento de explicações, mas eu acho que dessa maneira a gente pode conversar mais tranquilamente, sabe aquela roda que a gente senta, conversa com a amiga, troca, é nesse sentido que eu quero que você esteja comigo, né? Vamos trocar, vamos conversar para saber como é que a gente trabalha, como é que a gente vive, como é que a gente se organiza para educar uma criança, né? E que você tenha cada vez mais os seus objetivos muito bem definidos. É essa a minha grande contribuição, digamos assim,
para as crianças, para a infância e para um futuro melhor, né? Porque a gente precisa de pessoas íntegras, honestas, solidárias, trabalhadoras, que não se corrompam e que consigam construir um mundo cada vez melhor. Tudo bem? Olha, hoje eu consegui terminar a live um pouco antes de 1 hora, né? Eu gostaria de estar diminuindo esse tempo para a gente fazer coisinhas bem enxutas e não ficar tão cansativo. Você tem alguma pergunta? O que você achou de tudo isso? Manda para mim, vai ser um prazer. Vi muita gente querida aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Divulguem a live, copie o link, manda para as pessoas. Ajude uma amiga a se encontrar na educação do seu filho. Ajude uma professora a ter argumento para conversar com os pais. Você pensa que é fácil para o professor também? Verinha querida, que bom que você gostou, tá? Leve o link e esparrame por aí. Eu vou mandar pelos stories também o link dessa live, assim que ela estiver pronta. Ajude, gente. Conhecimento transforma. Sabe por quê? Porque quando a gente fala coisas que vêm ao encontro daquilo que você quer e você não sabe expressar, é como se o universo abrisse e conspirasse a seu favor. É assim que as coisas funcionam. Não ame seu filho para hoje. Ame o seu filho para o futuro. Ame o seu filho de uma forma que ele construa uma vida sólida, pautada em caráter. Não perca o seu tempo. Olha, para mim é algo assim. Não perca o seu tempo querendo que ele seja feliz hoje. Oi, Natiele. Que bom, faça o curso. Venha comigo. É uma aula de faculdade que eu tô dando para vocês. É um prazer ver você aqui sempre, viu? Eu vou mandar para você também, para você distribuir aí para os seus pais, para sua escola. Então, gente, é muito importante esse nível de conscientização. Eu conto com você para poder distribuir esse conteúdo e as pessoas poderem crescer. As mães não se sentirem culpadas porque não dão X ou Y para os filhos. Posso contar com você, né? Eu tenho certeza. Olha, fica com Deus, com os anjos, com os arcanjos. Fique em paz e ajude a transformar a vida das pessoas. Até mais. Beijo grande.